Olá pessoal, tudo bem? Vamos relembrar aqui um pouquinho sobre medida de área, né? Como calcular a área de figuras planas, né? Então nós temos aqui o conceito, ó. A área de uma figura é a medida equivalente à sua superfície. Então medida de área é medida de superfície. Você vai medir o plano, né? Da figura, do terreno, né? Do objeto que você estiver utilizando para calcular a área, né? Primeiro nós precisamos entender aqui as unidades de medida de área, né? Nós temos o seguinte, o metro quadrado, né, como está mostrando aqui embaixo, o metro quadrado é a unidade padrão. Agora nós temos unidades que são maiores do que o metro quadrado, né, que geralmente são utilizadas para calcular superfícies maiores, né? Então tem o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado, o quilômetro quadrado, e abaixo do metro, né, unidades menores, nós temos o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado, que são unidades para você medir, né, quando a superfície é pequena, né? Por exemplo, trabalhar com papel, e nós trabalhamos com essas unidades menores aqui, né? Para medir, por exemplo, a extensão territorial de um país, a gente usa o quilômetro quadrado, que já é uma unidade muito maior. E essas áreas simples mesmo, por exemplo, medir a área de ocupada por uma casa, por um lote, aí a gente já usa o metro quadrado, porque é uma unidade que dá para fazer esse trabalho. Muito bom, mas vamos entender o que é o metro quadrado então. Eu desenhei aqui um quadradinho, né? Esse quadradinho, como vocês podem ver, nós estamos supondo que cada lateral dele é composta de 1 metro, né? Ou seja, tem o tamanho de 1 metro. Então, 1 metro aqui, 1 metro aqui, aqui e aqui. Fecha-se um quadrado que suas medidas laterais têm toda 1 metro, né? São todas 1 metro. Bom, então por isso a gente fala que nós temos aqui um quadrado de 1 metro em suas dimensões laterais. Por isso ele é chamado de 1 metro quadrado. É um quadrado com 1 metro em suas laterais. Então o conceito de metro quadrado é isso. Você tem uma área, né, formada por um quadrado onde nós temos aí 1 metro, né, em cada uma das suas laterais. Muito bom. Agora vamos partir desse problema aqui para a gente entender como calcular a área. Aqui está dizendo para nós, ó, que para calcular a área de uma superfície, geralmente multiplicamos a base, está aqui o B, né, vai significar base para nós, pela altura H do objeto. Então, a área é igual base vezes altura. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui. E nós temos aqui o seguinte. O que é a base? Vamos supor que isso aqui é uma parede, né? Parede. E a pessoa quer forrar isso aqui com cerâmica. Então, a base dela é isso aqui. Que vai ser, na realidade, o comprimento aqui, né? Então, isso aqui vai ser a base da figura que eu tenho aqui. E a altura vai estar aqui, ó, representada aqui. Essa é a altura. Bom, para calcular essa área, a área dessa figura, então, a pessoa quer forrar isso aqui com placas de cerâmica, né, como eu disse. Então ele vai ter que começar a colocar placas aqui até forrar toda essa extensão. Quando ele faz isso, ele está, né, forrando a área, né, dessa parede. Mas só que para isso ele vai usar uma medida. Ele deve calcular, antes de começar a colocar essas placas, ele vai calcular, fazer um cálculo para descobrir quantas placas ele vai ter que colocar aí. E isso então que nós chamamos de cálculo de área. Nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar aqui então como padrão aqui o nosso metro quadrado, tá? Vamos começar a forrar essa área então com esses quadradinhos que referem a 1 metro quadrado, para ver quantos metros quadrados, né, caberá dentro dessa figura. Tá? Dentro dessa parede, no caso, que é a nossa área que nós precisamos determinar. Bom, então vamos lá, deixa eu copiar aqui. Muito bem, e nós vamos começar então a preencher essa área aqui com os quadrados. Então aqui, ó, quando eu coloco um desse aqui, significa que eu utilizei aqui uma área de 1 metro quadrado já, eu já forrei, né, 1 metro quadrado da parede. Né? Se eu continuar colocando
as lajotas aqui, né, no caso, as placas aqui, ó, nós vamos formando então, completando toda a área da figura. Muito bem, então aqui na altura a gente percebe que nós temos 1, 2, 3 metros quadrados de altura. Como cada lateral dessa é 1 metro, o que nós podemos concluir aqui? Né, que essa altura aqui, ó, né, que a altura aqui é igual a 3 metros. Muito bom, agora vamos preencher mais aqui, vamos colocar agora aqui na base, né, no comprimento da parede aqui. Vamos continuar colocando as plaquinhas até preencher aqui, né? Isso, as minhas plaquinhas ficam um pouquinho menor do que o normal, mas dá pra gente entender aqui. Muito bom, então aqui, ó, no comprimento aqui, ou na base, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a base é igual a 5 metros, né? Mesma coisa aqui, porque cada lateral dessa é 1 metro. Então, tem aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros, né? 4 metros e 5 metros. Então, tem 5 metros essa base aqui. Muito bem, agora para mim calcular a área toda aqui, então, eu posso continuar preenchendo a figura aqui, colocando as placas aqui. Mas só que, na realidade, né, você não vai fazer isso. Você não vai ficar colocando as placas de cerâmica, por exemplo, primeiro na parede, né, para determinar a área. Para isso existe um cálculo, que é o cálculo aqui de área igual base vezes altura. Então, nós vamos fazer o seguinte. A área é igual. Aí nós temos aqui a base, que nós já calculamos aqui, ó. A base aqui é 5 metros. Então, vai ser igual aqui a 5 vezes a altura, que é 3 metros. Então, nós temos 5 vezes 3, que é igual a 15. Então, nós temos aqui 15 metros quadrados. Muito bem. Então, calculamos a área, tá vendo? Esse cálculo matemático é o cálculo que a gente faz para calcular a área de figuras, né, que tem aí, então, a formação retangular, tá? Vamos acabar de preencher aqui para a gente ver, né? A gente formar aqui, a gente ver se bateu lá com o nosso cálculo que nós fizemos, tá? Então, nós já temos aqui, vamos colocando mais. Isso. Nós já temos aqui 10, 11. Aí nós temos aqui 12, né? 13, 14 e 15. Muito bem, então se a gente contar aqui, ó, né? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então 15 metros quadrados dentro dessa área da parede. Então por isso vocês viram que deu certo aqui o nosso cálculo, né? Bateu aqui o cálculo. E essa é a forma então da gente calcular a área de figuras quadradas. De figuras com forma retangular ou quadrada, né, na realidade. Muito bem, pessoal. Então é isso aí. Ficou claro aí o que é o metro quadrado, né? O que significa calcular a área de uma figura, né? Então significa preencher essa figura com uma das unidades de medidas de área. No caso aqui a gente usou o metro quadrado. Mas se fosse uma superfície menor, a gente poderia trabalhar com centímetro quadrado, milímetro, decímetro. Ou se fosse maior, poderia usar o quilômetro quadrado e assim por diante, né? Então é isso aí. Valeu e até!